Olá, vamos então para mais um vídeo de psicanálise e hoje eu quero falar das 3 repetições que o Freud apresenta no texto Além do Princípio do Prazer. Esse texto é um texto muito importante na obra do Freud, ele é datado de 1920, quando a gente coloca que o Freud começa a sua segunda tópica da sua teoria, que é marcada também pela troca depois do aparelho psíquico, que vai acontecer 3 anos depois, em 1923, com a publicação do texto Eu e o Isso. Bom, esse texto, né, o Além do Princípio do Prazer, o Freud, ele apresenta 3 repetições que a gente pode entender um pouco o funcionamento da pulsão de morte. O Freud, ele nesse texto, ele está tentando entender por que o aparelho psíquico mantém algumas repetições, alguns padrões de funcionamento. O Freud vai tirar isso da ideia de um pesquisador da época, o Fechner, para poder entender que o aparelho psíquico ele também funciona não só na lógica do esvaziamento de libido, já que o seu excesso causaria desprazer, e sim também numa ideia de manter uma estabilidade desse funcionamento. Então, quando a gente fala de estabilidade de funcionamento, isso nos remete às repetições, que a gente lida com muita frequência na clínica, que os pacientes, inclusive, alguns já percebem essas repetições, e o Freud ele vai citar 3 delas. Ele vai dizer, bom, a primeira a gente poderia localizar na brincadeira das crianças. Então, quem tem criança em casa ou convive com alguma criança, sabe que a criança, ela pede muitas vezes para escutar a mesma história repetidas vezes. Conta de novo, eu gosto tanto daquela história, conta de novo, ou então canta de novo, né? Então, por quê? Porque nessa brincadeira com as crianças, elas estão elaborando algumas questões e que por isso, justamente por essas questões necessitarem de uma elaboração, elas ficam se reapresentando para aquele sujeito, para aquela criança, para que ela repita aquela mesma brincadeira. Então, em consultório, a gente também tem com constância essa repetição. Às vezes nós temos uma gama de brinquedos ali que são ofertados para essa criança, mas ela sempre chega e brinca com o mesmo brinquedo, com o mesmo jogo, ou com a mesma dinâmica de brincadeira. E o Freud vai dizer que nessa repetição a criança está elaborando algumas coisas importantes, principalmente do posicionamento, de sair de um posicionamento passivo, que ela tenha vivenciado ali na experiência inaugural, e que agora ela está se colocando de forma ativa. E uma terceira repetição, a segunda repetição que o Freud vai colocar é a questão dos sonhos traumáticos. Então, talvez alguém que esteja me ouvindo aqui já tenha percebido isso, né? De sonhar repetidas vezes com a mesma coisa. Sonhos que recorrem. O Freud vai dizer que esse sonho, que pode ser tanto prazeroso quanto desprazeroso, ele está se repetindo também a partir dessa mesma lógica, de uma necessidade de elaboração, de algo que está retornando e que o paciente precisa, de alguma forma, subjetivar para poder entender por que essa repetição está insistindo. A terceira e última repetição é a repetição neurótica, que é a repetição sintomática, que muitas vezes também aparece na clínica, que ai Dani, eu já sei que eu faço isso, já sei que não é para fazer assim, que isso me traz transtornos, me traz problemas, mas eu não consigo parar de fazer. Então a gente pode escutar isso às vezes na relação com a comida, na relação dos relacionamentos, da escolha dos relacionamentos, seja de amizade ou seja sexual. Então existe algo nesse sujeito que insiste e que o Freud vai colocar isso a partir da noção de pulsão de morte e de funcionamento estável. Ou seja, algo do aparelho psíquico buscaria por essa estabilidade e buscaria também no funcionamento econômico. E então, essa economia levaria o paciente a repetir ao invés de criar algo novo. Bom, espero que você tenha gostado do videozinho de hoje e até a próxima semana. Tchau, tchau.